Meu nome é Vitor Souza, eu sou aluno do curso de Licenciatura em Educação Tecnológica dentro do Programa Especial de Formação Pedagógica. E esse mini documentário que nós estamos produzindo faz parte do encerramento do ciclo de atividades em exercício 2. A história do IFBA é uma história rica e longa aqui na nossa cidade. Remonta a 1910 e, apesar de ter passado por vários nomes e várias transformações em sua estrutura, mantém uma situação de uma escola pública federal de qualidade. Em 2003, na formação em ensino médio. Após a conclusão do ensino médio, eu me formei em comunicação com ênfase em relações públicas e, posteriormente, em direito. E é nessa formação em direito que eu estou buscando me licenciar. Neste ciclo 2 de atividades em exercício, eu atuei no curso noturno de administração do IFBA, nas seguintes matérias: direito empresarial e direito tributário. É um curso com muitas peculiaridades e que, dentro do processo de reflexão que nós construímos ali, em especial com o professor que me acompanhava, eu pude perceber muitas questões que precisam ser melhoradas e até voltarem a ser abordadas nos programas de formação do IFBA. O interessante desse curso que eu escolhi para atuar nesse momento é que ele tem muito a ver com a nossa própria formação enquanto graduandos nessa licenciatura. O foco dessa licenciatura é pegar pessoas que têm um bacharelado e darem a ela um ar de licenciados, para que elas possam efetivamente atuar com qualidade na sala de aula. E o curso a que eu me predispus a ensinar é um curso que tem essa característica. Muitos professores bacharéis que não passaram por um processo de licenciatura, mas que no exercício de sua atividade cotidiana, prática, eles aprenderam e desenvolveram habilidades em docência. No exercício das atividades do ciclo 2, eu pude fazer algumas reflexões. Uma delas, primeiramente, eu falo da relação entre as ementas dos cursos que eu trabalhei e o PPI. As ementas eram muito secas, pouco desenvolvidas e não traziam de fato, ou não expressavam propriamente, a intencionalidade daquelas matérias dentro do curso. Como já falado, eu trabalhei e atuei no curso de administração. E as matérias de direito dentro do curso de administração, elas necessitam que o professor e os alunos conjuntamente façam uma aplicabilidade, já que não é um curso de direito. Então, os alunos eles passam por esse processo de entender por que aquela matéria ela é importante e pertinente na vida profissional deles. Mas aí entram algumas questões em torno disso. Primeira, a maioria dos alunos que ingressam nas universidades hoje, eles não têm exatamente um norte definido do que farão após se formarem. Seja pela idade, seja pela falta de oportunidades. E muitas vezes, por não ter esse norte, eles não sabem como aplicar aquele conhecimento. Inclusive, nas duas matérias que eu trabalhei, o professor era muito bom em fazer essa aplicabilidade. Após cada um dos assuntos trabalhados, ele trazia uma abordagem de como aquilo seria importante na vida de um administrador, que eu acho que contribuiu muito para a formação daqueles meninos e meninas que estavam em sala de aula. Como já falado, eu sou egresso da instituição do ano de 2003. E após 16 anos, eu retornei para a instituição nesse trabalho e encontrei uma estrutura muito similar à que eu deixei. As mesmas salas de aula, os mesmos prédios. Claro que houveram algumas mudanças pontuais, mas são mudanças que não refletiram, na minha opinião, uma melhoria na qualidade do ensino. E isso é muito importante porque essa é uma discussão, uma queixa que surgiu na fala de muitos alunos na minha observação, reclamando que as salas eram velhas, que os equipamentos eram velhos. Uma situação que eu achei muito pertinente, no curso que eu trabalhei, algumas aulas eram ministradas dias de sábado, de 8 às 12. E uma situação surgiu que eu fiquei preocupado, na verdade, que é o seguinte: nas aulas de sábado, o professor não pode utilizar nenhum recurso de audiovisual, seja de som, seja de data show, porque o funcionário responsável por liberar esses equipamentos não trabalha aos sábados. Então, o IFBA é uma instituição que funciona aos sábados, que tem muitas aulas aos sábados, mas nenhum dos professores ali e nenhum dos alunos tem acesso aos recursos de audiovisual, porque o funcionário técnico-administrativo não trabalha. E aí o IFBA poderia se reestruturar e se organizar para que durante o sábado tivesse pelo menos um plantonista ou tivesse alguma forma que os professores tivessem acesso direto a esse material para que pudesse ser utilizado em sala de aula, já que é um recurso tão importante e tão utilizado nos nossos dias. Um outro ponto que me trouxe certa preocupação é que existe uma fiscalização dos professores no IFBA. A fiscalização em si ela tem uma ideia, um propósito de evitar que professores faltem às aulas. Então, no curso das aulas, existe um fiscal que passa de sala em sala verificando se o professor está em sala dando aula, que aparentemente é uma ideia ok. Mas aconteceu na prática, durante a minha observação, que alguns professores foram notificados por não estarem dando suas aulas quando efetivamente estavam. Inclusive, o professor que me acompanhou, ele recebeu essa notificação
no curso da observação e eu estava em sala de aula, inclusive comigo como testemunha. Então, há um movimento dentro do IFBA para que seja eliminado esse fiscal, porque, na verdade, ele não tem prestado o serviço a que se propõe e muitos professores se sentem um pouco censurados e não sabem exatamente qual a função dele ali. Outro ponto que eu acredito que merece destaque, em especial no curso de administração, é quanto à utilização dos espaços físicos presentes no IFBA. O IFBA é uma instituição grande em nome e grande em área, e possui diversos laboratórios, diversos auditórios, praças, restaurantes e lanchonetes. As aulas do curso de administração especificamente, pelo menos naquilo que eu acompanhei, são ministradas exclusivamente em salas de aula, quando há a possibilidade de que esses espaços de aprendizado e de ensino sejam ampliados para outras áreas do IFBA, como as praças públicas, os auditórios. Inclusive, o IFBA é uma instituição, como tal, que pode ser e deve ser administrada. Os alunos de administração poderiam, inclusive, serem convidados a participar mais diretamente da administração do Instituto. Seja em pequenas áreas ou seja em grandes áreas, eles poderiam ver na prática o que é que acontece ali, as dificuldades reais, que isso com certeza agregaria muito conhecimento à sua formação teórica. Algumas reflexões finais sobre esse momento de observação. Um primeiro que me chama muita atenção e que eu pude colher ali conversando com os alunos é que existe no curso de administração, que é o recorte aqui que eu adotei, uma dissociação entre o ensino e a pesquisa. Dissociação essa que não é prevista no PPI, nem em nenhum dos outros regulamentos do IFBA, mas que na prática ela acontece. Os alunos eles passam por uma formação de 4 anos e meio, e eles, durante esse momento, eles podem se formar sem ter nenhuma experiência de pesquisa acadêmica, que é um ponto que me chama a atenção, uma instituição como o IFBA, que tem uma tradição de pesquisa forte, que poderia ser melhorado ou poderia ser implementado, caso não tenha ainda nenhum projeto ou grupo. Outro ponto que chama a atenção e é muito pertinente, como eu já falei, ao nosso curso, é a necessidade de que muitos professores ainda têm de passar por uma formação pedagógica como essa que nós estamos experimentando agora. É um curso antigo, um curso tradicional, que a maioria dos professores entraram há muitos anos na carreira e que ainda não passaram por esse processo. Claro que são professores com uma formação acadêmica muito elevada, com mestrado, com doutorado, com pós-doutorado, e no curso dessas formações, dessas pós-graduações, eles adquiriram habilidades, conhecimentos e competências na área de docência, em especial docência no ensino superior. Mas ainda é necessário, penso eu, uma formação pedagógica específica como essa que nós estamos experimentando hoje. O terceiro e último ponto que eu gostaria de destacar é exatamente essa preocupação da formação do professor. Existe, não só no IFBA, como em várias instituições, até da educação básica, uma preocupação muito centrada na formação do aluno. Mas um professor que, por exemplo, ele passa 30 anos dentro de uma instituição ensinando, nesses 30 anos muitas coisas acontecem. Mudanças sociais, mudanças econômicas, mudanças de paradigmas da educação. E esse professor ele precisa ser atualizado. E essa preocupação não pode ser uma preocupação exclusiva do professor. A instituição de ensino precisa se preocupar com a formação de seus discentes, permitindo, seja através de afastamentos, liberações, cursos internos, promovendo congressos, seminários, ter uma intencionalidade na formação desse professor, não permitindo que ele corra atrás sozinho de sua formação, mas instigando, insistindo, lutando verdadeiramente junto com ele para a produção de uma educação pública de qualidade, muito melhor do que a que nós temos hoje. Por fim, gostaria de fazer um agradecimento ao professor José Paulino Souto, um homem muito generoso, um homem muito genial naquilo que ele faz em sala de aula e que me recebeu de braços abertos para esse período de observação, me ensinou, me auxiliou, me incentivou e realmente contribuiu para que esse trabalho fosse um trabalho de qualidade. Muito obrigado.